Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Aline, neurologista. Estamos falando sobre epilepsia. Eu acho que é um assunto interessante para todos nós, principalmente para a família que tem algum caso que sofra de epilepsia. Importante para a sociedade, a compreensão, não ter o preconceito, porque não é uma doença contagiosa, pelo contrário, é uma doença que tem tratamento. Grande parte resolve muito hoje com a terapêutica hoje instituída. Mas, doutora Aline, fala mais um pouquinho, então, sobre o tratamento. Quais são as perspectivas atuais para o paciente que é portador de epilepsia, principalmente aqueles casos mais sérios? Então, como eu disse, então 30% dos pacientes que têm epilepsia, eles não vão responder a uma medicação, que em geral o tratamento é medicamentoso, a gente tem remédios, a gente inclusive tem remédios no SUS, né? O tratamento, a gente tem boas opções de tratamento gratuitas no Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que tem uma parte deles não se resolve. Então, sempre a primeira opção é a opção medicamentosa. Em geral, a primeira é uma medicação só, em geral a gente dá na dose ideal, específica para cada tipo de crise, por isso que a gente sempre pede para o paciente vir acompanhado. Porque dependendo do tipo de crise, das características da crise do paciente, a gente tem medicações melhores para aquele tipo específico de crise. Tá? Então, por isso que quando a gente pergunta detalhes mesmos do como que o paciente ficou, isso é importante porque a gente já está pensando de qual remédio é melhor para qual tipo de crise. Mas aqueles 30% que não controlam com medicação, né, e muitas vezes a gente tem que colocar 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos de medicação, a gente tem outras terapias para oferecer também. Uma delas é a que a gente chama de uma dieta, que a gente chama de dieta cetogênica, faz com uma nutricionista especializada nessa área. Sabe-se que o paciente, quando fica em cetose, né, quando existe uma dieta específica para isso, a gente consegue diminuir um pouco as crises convulsivas, mas são casos mais refratários. Outro tratamento que a gente tem também são as opções cirúrgicas, por exemplo, aquela epilepsia que eu falei, que é uma epilepsia relativamente frequente no paciente adulto, que é a epilepsia de lobo temporal, por esclerose mesial temporal, é uma epilepsia que responde mal a remédio e responde bem à cirurgia. Lógico que a gente não indica a cirurgia, né, em um paciente que começou a tratar e está bem com remédio. Sempre em relação à medicação e cirurgia, a gente vai preferir, sempre se ele está controlado bem com remédio, que a gente mantenha com a medicação. Mas existem opções cirúrgicas. Existem outros tipos de epilepsias que são possíveis de serem tratadas cirurgicamente. Existe também um tratamento que a gente chama de estimulador do nervo vago. É um dispositivo que é implantado sobre a pele, como se fosse um marca-passo, tá? E ele envolve o nervo vago e isso ele fica fazendo estímulos no cérebro para diminuir diminuir as crises convulsivas também. É um tipo de terapia importante para somente epilepsias de pacientes mais jovens, que a gente chama de uma epilepsia generalizada. E agora que está muito na moda é o canabidiol, né, que vira e mexe sai na mídia, né, e a gente tem que ter muito cuidado ao falar do canabidiol, porque existe as formulações próprias, não é fazer em casa, não é fumar maconha, nada, são preparações específicas do canabidiol e que existem indicações específicas de tipos de epilepsia que você pode importar o canabidiol. Tá? Então, eu acho que um especialista na área, né, um neurologista, é muito importante porque ele vai saber manejar bem essas opções de tratamento que não são medicamentosas. Muito bem. Nós estamos tratando um assunto sério, né, que é a epilepsia. E quais os cuidados de um paciente portador de epilepsia, diagnosticado, que trata, ou muitas vezes já não está tratando? Quais os cuidados que ele deve ter no seu dia a dia? Eu acho que o principal cuidado é fazer o tratamento correto, porque quanto mais crise o paciente tem,
mais difícil fica o tratamento. Então, um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, isso é fundamental para você obter um sucesso em relação ao tratamento. Outro cuidado que eu sempre oriento é em relação à bebida alcoólica, né? Então, a gente sabe que há interação em relação às medicações tomadas e o uso da bebida alcoólica. Então, a gente pede a abstinência, a gente pede ao paciente que não ingira bebida alcoólica durante o tratamento. Eu acho que a questão da direção, eu acho que isso, assim, é uma das coisas... Dirigir, né? Realmente tem que estar bem controlado e não adianta você falar, mas a minha epilepsia, eu sinto um aviso, eu paro o carro e não vou machucar ninguém. Às vezes não dá tempo, doutor Mário. A crise ela pode mudar ao longo do tempo. Então pode ser que antes você tinha uma crise que sempre te dava um aviso e de repente você pode ter uma crise que não te deu nenhum tipo de aviso. E o risco é para o próprio paciente e o risco para outras pessoas. Então o que a gente tem que pensar é que o paciente com epilepsia, ele pode dirigir? Com certeza ele pode, desde que ele esteja pelo menos há 1 ano sem crise e tomando regularmente a sua medicação. Tem que ter essa responsabilidade consigo e com o outro também. Agora, o que eu falo que é qualidade, que assim, o paciente que está bem controlado, que está tratando, usando a medicação correta, principalmente nos pacientes adultos, que é o que eu vivo na minha prática, a vida pode ser tudo normal, né? Então, as mulheres com epilepsia que estão tomando medicação, elas vão engravidar, a via de parto pode ser tanto cesárea, pode ser parto normal, se ela estiver bem controlada, é uma gravidez tranquila. A gente hoje tem medicações que são relativamente seguras, a gente tem muito estudo já de número de milhares de pacientes no mundo inteiro. Não tem problema a paciente mulher engravidar, se é portadora de epilepsia? Depende, não, a epilepsia não é uma contraindicação à gestação de maneira alguma, é lógico que existem medicações que são mais seguras que as outras, e o que é importante é que a paciente tem que estar controlada, né? Então, assim, durante a gravidez, a gente sempre pede para que essa gravidez seja uma gravidez planejada, né? Que o paciente esteja num bom controle de crises, usando a medicação correta, uma medicação com baixo potencial para dano ao feto. E aí ela vai poder engravidar, ter filhos, fazer tudo que qualquer outra pessoa com epilepsia ou sem epilepsia pode fazer. Agora, o paciente com epilepsia tem que ter alguns cuidados mesmo, né? Então, em relação à direção, se a crise não está controlada, evitar, por lugares exemplo... perigosos, Isso, altura, né? Não vai subir em telhado, a pessoa tá tendo crise constante, né? Ou às vezes eu falo que às vezes tem pacientes adolescentes, né, que tem crise e vira e mexe não está bem controlada e resolve surfar numa praia deserta sozinho. Então não vai com alguém, né? Esteja... Não conduzir moto, né? De jeito nenhum, né? Que eu falo, a responsabilidade é com você e com o outro. Tem que pensar que o outro tá ali e pode acontecer realmente, e é um acidente. Mas no caso do paciente com epilepsia, se ele souber, né, dessas regras e ele desobedecer, ele pode ser responsabilizado de uma outra forma perante a justiça. A epilepsia tem cura? Então, existem algumas que sim, por exemplo, algumas epilepsias da infância, que são epilepsias que são restritas àquele período da infância. Como eu disse, o cérebro da criança ainda não está bem equilibrado, as forças excitatórias e inibitórias. Então, depois que aquela criança cresce, que você já atinge um grau de maturação cerebral, essa crise se cura, que os pacientes falam assim, vai melhorar depois que casa. Na verdade, melhora depois que fica adulto, né? Então, algumas epilepsias podem ser curáveis, sim. Algumas epilepsias podem ser curáveis cirurgicamente, né? Então, existem pacientes que fazem a cirurgia para a epilepsia de lobo temporal e depois de algum tempo conseguem a cura. E, na teoria, se você não tem uma epilepsia que tem uma lesão na ressonância, né, e o paciente está há 5 anos sem crise, teoricamente você está autorizado a tentar retirar a medicação e quem sabe isso nunca mais vai repetir. Muito bem, o assunto está tão interessante, né, que tratamento e a conduta diante da epilepsia é essa enfermidade que, na realidade, hoje nós temos controle, né? Sim.
Nós sabemos que a epilepsia é uma enfermidade neurológica e não mental, né? Sim, com certeza, com certeza. E o estado mental do paciente praticamente não é afetado, né? Então, depende bastante, assim, o que acontece casos mais graves, né, que o paciente tem muitas crises, aí a gente vê que essas crises recorrentes podem acabar levando uma lesão que resulta num quadro mental mesmo. E a mesmo. inteligência do paciente pode ser afetada? Então, se as crises são muito frequentes, muito recorrentes, o paciente tem frequentemente traumatismo craniano, aí sim, você pode ter consequências neurológicas além das crises, né? De um atraso cognitivo, de lesões em outras áreas, isso pode acontecer. E o comportamento do paciente? Também, principalmente nas epilepsias refratárias, em algumas epilepsias refratárias, a gente identifica que o paciente pode ter algum distúrbio mental associado. A gente não sabe exatamente o motivo disso, né? Se é, às vezes, uma ansiedade relacionada, um transtorno ansioso mesmo relacionado à própria condição, ou se é algo fisiopatológico. Acredita-se que seja mesmo uma base fisiopatológica. Isso. Hoje nós vivemos num mundo muito agitado. E o estresse pode ter algum fator desencadeante na epilepsia? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu falo sempre para os pacientes que, assim, quem tem crise, quem tem epilepsia, tem que ter uma vida regradinha, assim, sabe? Porque a gente sabe que um dos principais motivos de crise que o paciente tem é mediante a estresse. O efeito que o estresse causa no sistema nervoso central pode precipitar crises. Então, é importante que o paciente tente, se estiver se sentindo muito ansioso, que procure a ajuda de um psiquiatra, de um psicoterapeuta, que trate essa questão mesmo, porque isso pode ser gatilho, isso pode ser a dificuldade da gente controlar as crises, com certeza. Muito bem, doutora Aline, conversamos aqui, batemos um papo, foi tão interessante, e fica o convite para você retornar ao nosso programa. Com certeza. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente aqueles que são portadores de epilepsia. Eu acho que o principal, sabe, doutor Mário, é a gente saber procurar ajuda e saber que a gente tem muito recurso hoje para fazer. E realmente existem... Não desanime, né? Não desanima e vamos procurar tratar, sabe? Existe, lógico, tem casos refratários, tem casos de difícil tratamento, mas existem casos que a gente consegue controlar e o paciente tem uma vida praticamente normal. Então, eu acho que ter assistência, procurar um neurologista e não ficar, ele tem convulsão e fica por isso mesmo, não buscar o controle ou a melhoria da qualidade de vida, isso só leva a cada vez mais a gente ter preconceito e aqueles quadros dramáticos que a gente vê que a vida, tanto do paciente quanto da família inteira, fica desestruturada. Eu acho que tem tratamento, tem muita coisa nova para a gente fazer, tem muita medicação nova que hoje que é bastante acessível. Eu acho que essa é a mensagem de esperança, né? Não vamos deixar o quadro ficar desestruturando e abalando a pessoa. Vamos tratar. Vamos sorrir. Exatamente. Vamos buscar tratamento. Vamos buscar a felicidade através do tratamento. Aqui é a doutora para tratar corretamente, né? Isso é muito importante. Então você sabe disso, que tratando a sua vida será outra. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu agradeço muito a presença da doutora Aline, fica o convite, né? Vamos voltar outra vez. Vamos sim. E o programa Saúde em Foco da TV Tubá agradece a todos vocês que estão assistindo. Muito obrigado, até breve.